Olá, meu nome é Renata Vilas Boas, eu sou presidente da Comissão de Direito de Família da RIEX, que é a Rede Internacional de Excelência Jurídica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece, quem fica com a criança nesse período de férias e período de recesso. Vamos lá, a criança ou adolescente, ele termina ali o período escolar, lá para o dia 10 a 15 de dezembro, conforme a escola, e aí, já entrou de férias, já entrou de recesso e só retorna às suas atividades ao final de janeiro, início de fevereiro. Então, às vezes eu tenho cerca ali de 45 dias, 60 dias, conforme a escola que a gente estiver falando, e a pergunta é, quem fica com essa criança? Bom, no momento em que houve ali, a ruptura da conjugalidade e foi decidido numa sentença como é que isso vai ser trabalhado, como é que vai ser feito esse período, então eu vou ter um período vai ficar com o genitor e o outro período com a genitora, de forma alternada, para que não sobrecarregue. E aí existem algumas ponderações. Então, o primeiro período pode ficar com o genitor e o segundo período com a genitora, alternando-se no ano seguinte. Então, eu preciso fazer essa composição para ver o que está previsto na decisão judicial. Não existindo decisão judicial, então as partes devem acordar, e quando eu falo elas devem acordar, elas conversaram, dizendo quem é que ia ficar o primeiro período, o segundo período, e isso deve ficar tudo documentado. Então, por meio de WhatsApp ou utilizando um e-mail, para que depois um fale, mas você falou que ia devolver a criança na data tal e não devolveu, para evitar esses desencontros, deve-se documentar isso ou por WhatsApp ou por e-mail. Mas a melhor forma mesmo é você seguir o que está previsto na decisão judicial, para evitar aí que haja um desencontro de informações e que um genitor não se desgaste com o outro genitor. Bom, então esse período de férias e recesso, esse prazo aí, normalmente a gente divide a primeira parte com um dos genitores e a segunda parte com outro genitor. E assim a criança e o adolescente têm acesso, tanto ao seu pai quanto à sua mãe. Contudo, a gente pode se deparar numa situação em que eu tenho a multiparentalidade. E aí, ao invés de eu fazer essa divisão por 2, eu venho a fazer essa divisão por 3, Então, 1/3 das férias vai ficar com um dos genitores, o outro 1/3 com outro genitor, e o outro 1/3 pode ser, então, com esse pai ou mãe socioafetiva que surgiu aí. Então, eu tenho que pensar também que esse período de férias pode ser dividido entre 3 pessoas e não tradicionalmente as 2 pessoas. Com isso, nós encerramos mais um dos nossos momentos de família e espero encontrá-los no próximo. Até lá!